toda glória, força, honra, majestade ao nosso Senhor. Vamos cantar, exultar ao Deus da nossa salvação. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero saudar todos no poderoso nome de Jesus. Quero dedicar a todos os irmãos que estão nos assistindo um feliz 2021, crendo sempre nas promessas de Deus. O nosso Pai Celestial, que é um Deus de amor, de bondade e sustentado pela palavra do Senhor. Esse ano será um ano aonde a graça, o amor, o poder e a compaixão de Deus vai acompanhar a sua igreja, como sempre acompanhou em todos os tempos. Na Escola Bíblica Dominical de hoje, quero compartilhar com você, meu querido irmão e irmã, Atos capítulo 20. Vamos ler Atos capítulo 20, verso 32. Atos capítulo 20, verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar
herança entre todos os santificados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que é a sabedoria do Teu Espírito Santo. E suplicamos a Ti que Teu Espírito Santo ilumine nossos corações e nossas mentes, para que possamos absorver a Tua revelação, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, aquilo que o Senhor deseja falar a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto fala de um momento muito difícil na vida do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 20, ele chama os anciãos da igreja de Éfeso. E ele se reúne com esses anciãos. E ele expõe o seu coração. Era uma despedida. E isso trouxe tristeza para o apóstolo Paulo, mas era necessário. Isso trouxe tristeza também aos anciãos da igreja, a toda a igreja de Éfeso. Logo em seguida, no capítulo 21, ele navega para Roma. E ali ele enfrenta muitas tribulações. Mas aqui no capítulo 20, ele fala, olha, eu não fui pesado, essas minhas mãos me valeram, eu não fui pesado para a igreja, eu ensinei, eu ministrei, eu fui um exemplo para vocês, mas agora é hora de partir. E no final desse capítulo, os anciãos abraçam Paulo e choram, e Paulo se ajoelha e ora com eles e faz uma despedida e navega para Roma. Mas aqui, no verso 32 diz, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Eu quero falar com você exatamente sobre isso, edificando as nossas vidas pela palavra de Deus. O mesmo aqui, encomendo-vos, quer dizer, eu recomendo-vos, vocês a Deus e a palavra da sua graça. Irmãos, Deus escolheu o apóstolo Paulo, Cristo se revelou a ele no caminho de Damasco. E ele, fariseu de fariseu, conhecedor do Pentateuco, Deus escolheu ele para ser o doutrinador da igreja. Cristo morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja, está vivo. Mas Jesus tinha um propósito muito importante na vida do apóstolo Paulo. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento. E ele foi escolhido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito de Cristo para doutrinar a sua igreja. E nós temos aqui o relato, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, de quem foi o apóstolo Paulo. E Deus escolheu ele, e ele doutrinou a igreja. Ele trouxe doutrinas inspiradas pelo Espírito de Deus, e que estão aqui hoje, registradas nas Escrituras, nas linhas da palavra de Deus, doutrinas. E o que são doutrinas? São normativas, um conjunto de normativas terminantemente finais, quer dizer, não podem ser mudadas, são imutáveis. E Deus escolheu o apóstolo Paulo para aplicar a doutrina de Deus para a sua igreja. A igreja estava nascendo. A Bíblia que Paulo tinha até então era o Antigo Testamento. Filipenses escreveu um livro, a Bíblia que Jesus lia, era de Gênesis a Malaquias. E ali estava nascendo a igreja. O Novo Testamento estava sendo formado. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para a igreja. E aqui ele se despede dos anciãos. E ele fala abertamente, ele abre o seu coração. E nós temos aqui hoje, irmãos, a palavra de Deus, um tesouro que Deus nos entregou, a sua palavra escrita, inspirada. 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus é inspirada para redarguir, para corrigir, para instruir o homem a toda justiça. Ela edifica as nossas vidas. Dentre de tantas as coisas que existem nesse mundo, o Senhor Deus nos entregou a sua palavra. O salmista declara que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. O que isso significa? Que tudo o que Deus diz representa a sua pessoa. Tudo o que Deus diz é digno de confiança. E Ele entregou para a humanidade a palavra de Deus.
E nós temos como regra e prática de fé a Igreja de Cristo, a palavra. Se existe algo que precisamos confiar, se existe algo que precisamos pautar a nossa vida, nos fundamentar, é a palavra de Deus. Nestas linhas contém a vida de Deus, nestas vidas existe a vida de Deus, não contém apenas, é a própria palavra de Deus. Salmo 119, verso 160, diz: a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 160 dá testemunho, a palavra dá testemunho dela mesma. A palavra, ela não apenas contém a palavra de Deus. A palavra é a palavra de Deus. Ela é a própria vida de Deus, expressa nas linhas, nas entrelinhas, nas leis, nos mandamentos, nas promessas. É a própria vida de Deus. E Deus nos permitiu, nos entregou esse presente, a palavra. Principalmente nesses dias, primordialmente nesses dias. Você tem pautado a sua vida em informações instantâneas da internet? O que tem feito você caminhar? O que você tem absorvido? Qual tem sido o seu alimento? O alimento para a sua alma, para o seu espírito? A internet? As informações instantâneas da televisão? Creio que nesses dias, irmãos, nós precisamos muito edificar as nossas vidas pela palavra. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, em Mateus, nos evangelhos, ele diz abertamente: minhas palavras são espírito e vida. Quando eu e você lemos a palavra, existe uma transferência de vida da palavra para a minha vida. O Senhor Jesus declara: minhas palavras são espírito e são vida. Eu e você, nesse tempo que temos vivido, precisamos buscar o alicerce, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, permitir que a palavra de Deus preenche os vazios existenciais da nossa vida. Precisamos nos corroborar da palavra, pois ela é a verdade. A palavra é a verdade. Nesses dias onde tantas notícias falsas têm sido propagadas, em quem você tem depositado a sua confiança? Quais são os livros que têm conduzido a sua vida? Eu digo para você que, principalmente nesses dias, onde o medo está sendo disseminado, onde as notícias falsas têm sido disseminadas aos montes, nós precisamos desesperadamente, profundamente da palavra de Deus, da lei de Deus, dos princípios de Deus. Esse conjunto de livros, ele chegou até nós porque Deus é o Senhor da história, porque Deus, ele é o Senhor da história. Deus usa o tempo ele não cura, mas Deus usa o tempo e ele cumpre uma função nas mãos de Deus, a função de colocar as coisas no seu devido lugar. Salomão diz em Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus. O tempo, ele cumpre uma função muito importante. E chegou o momento em que os livros inspirados pelo Espírito Santo, tanto o Pentateuco como o Antigo Testamento, o Novo Testamento, foi escrito, foi registrado. E Deus, que é o Senhor da história, nos entregou a palavra de Deus, a sua palavra. É interessante que no Evangelho de João há algo muito peculiar ali no início do Evangelho de João. No princípio, o apóstolo João escreve: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra.
num momento muito especial na eternidade, quando Deus decidiu criar todas as coisas, do nada. Yahvé é um dos nomes de Deus, aquele que torna a existência aquilo que não existe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiu criar todas as coisas. Deus Pai falou, haja luz. Jesus é a palavra, saiu de dentro da boca de Deus. E o Espírito Santo executou a palavra. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a criação. Deus Pai falou, Jesus é a palavra, e o Espírito Santo executou a palavra. E um dia essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus veio. Jesus, a palavra de Deus, se tornou carne e habitou no meio de nós. Quero ler com você Provérbios capítulo 4, verso 20. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 20. Esse texto fala algo muito especial para mim e para você. Diz assim, Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Meu querido, esse texto fala algo especial. Filho meu, você é filho de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O sentido aqui no original, irmãos, é algo muito importante para mim e para você. O texto quer dizer aqui, olha, para o que você está fazendo, atenta. Eu sei que você tem muitos afazeres, eu sei que você tem muita coisa para pensar, eu sei que você tem um dia cheio, mas atenta, para. No original quer dizer exatamente isso, para o que você está fazendo. E atenta. E ainda vai mais. Quer dizer, traz um significado ainda mais profundo, além de parar, pare o que você está fazendo. Atenta. Agora, inclina. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina. Além de parar, Deus manda que eu e você, nos pede que eu e você, além de parar, nós inclinemos. É como se nós abaixássemos para ouvir mais atentamente alguém falando. E não apenas escutar, ouvir. Ouvir é mais profundo que escutar. Aqueles que têm ouvido, ouça, né? Jesus disse, aqueles que têm ouvido lá em Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus, nesta oportunidade, está falando comigo e com você, que eu e você precisamos parar e nos inclinar e prestar atenção na palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um. O que Deus fala representa Ele. Por isso que o salmista diz que Ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Tudo o que está escrito na Bíblia Sagrada é digno de confiança. Se você está procurando algo para confiar, algo para conduzir a sua vida, não busque neste mundo nada além da palavra de Deus. Deus nos deu o seu Espírito. O seu Espírito Santo habita em nós. Cristo não está mais aqui fisicamente. Ele está à destra de Deus, mas Ele está em nós, na presença do seu Espírito. E além do Senhor nos doar o Espírito Santo veio e selou a nossa vida a partir do momento que recebemos Cristo como Salvador. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Uma graça extraordinária. E Ele, além disso, Ele nos deu a palavra que é a sabedoria do seu Espírito. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É o Espírito Santo que inspirou os profetas, inspirou os patriarcas. Jesus disse, olha, se vocês
Cresça em mim também, creria em Moisés, porque de mim falou Moisés quando os judeus o rejeitaram. Moisés falou de Jesus profeticamente. Nós temos no Antigo Testamento, na tipologia bíblica, tipos de Cristo, porque tudo ali no Antigo Testamento estava apontando para Jesus, para a sua obra na cruz, a obra da expiação, a obra da justificação. E eu pergunto a você, o que tem conduzido a sua vida? O que tem conduzido você nesses dias? O que tem tomado o seu tempo? Deus está falando, filho meu, atenta, pare o que você está fazendo. Pare. Agora inclina os teus ouvidos. Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a falar. E quando lemos a palavra de Deus, Deus vai falando com você. Deus vai falando conosco. Existe uma transferência de vida, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso é mais profundo do que conter, né? Não, ela não contém apenas, ela é a própria palavra de Deus, que saiu da boca de Deus. Tudo que Deus falou já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Há um texto onde o apóstolo Paulo fala que nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Nesses dias, os nossos sentidos têm sido aguçados de maneira negativa. Tudo que ouvimos, tudo que vemos e ouvimos, tem provocado na humanidade medo, tem provocado desesperança. Não é momento de você aguçar os seus sentidos, porque nunca na Bíblia Sagrada a Bíblia vai nos conduzir vai nos impulsionar a viver pelos sentidos, mas viver pela fé. Não pelo que vemos, não pelo que ouvimos, mas pelo que cremos. O apóstolo Paulo fala, nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. É momento de você não dar vazão aos seus sentimentos. Os sentimentos não são dignos de confiança. O que você tem sentido não é digno de confiança. Não viva sendo conduzido pelos seus sentimentos. Os sentimentos provocam em você medo, desesperança, desalento. E Deus nos recomenda nesses dias, em todos os tempos, a viver pelo que cremos. O justo viverá pela fé. Isso é uma construção na nossa vida. Edificar as nossas vidas. A palavra de Deus edifica as nossas vidas. E muitas vezes, para edificar nossas vidas, é necessário também desconstruir algo. É como se você comprasse um terreno e ali estivesse um monte de ruínas de uma antiga construção. Para se construir algo ali de valor, é necessário desconstruir aquela ruína. E a palavra de Deus nos leva a viver também dessa forma, desconstruir algo que não tem valor em nós. Desconstruir o medo, desconstruir a desesperança, desconstruir valores que estão completamente equivocados, completamente desassociados com a palavra de Deus. Desconstruir, é necessário desconstruir. O Senhor Jesus, nos evangelhos, o Verbo encarnado, Cristo, 100% homem, 100% Deus. É interessante que alguns personagens da Bíblia trouxeram elogios a Jesus. Você já imaginou Jesus, o próprio Deus, elogiar algumas pessoas? E eu digo para você que essas pessoas não eram perfeitas. Eram pessoas imperfeitas, mas ações isoladas, naquele momento, fez Jesus até se maravilhar
até se maravilhar e provocar em Cristo, tirar dos lábios de Cristo um elogio. Eu me lembro da viúva, você se lembra da viúva que estava ali entregando? Jesus é chamado de mestre porque o que ele mais fez foi ensinar. Ele entrou ali na sinagoga e chamou os seus discípulos e foi para a frente do altar, ali. E ele chamou os discípulos e ele observou as pessoas contribuindo. E depois que todos contribuíram, a viúva pobre contribuiu também, ele disse: olha, todos estes entregaram aquilo que lhes sobejaram, mas esta mulher entregou tudo o que ela tem. A questão aqui, irmãos, não é a quantidade. As coisas para Deus não têm preço, mas sim um valor. Ações nobres. Ações, essa mulher não era perfeita, mas Jesus elogiou essa mulher. Isso me faz pensar, irmãos, que o dízimo e a oferta é muito mais do que valor material. Mas existe um valor embutido aí, um valor de amor. O dízimo representa a sua obediência, a oferta representa o seu amor. E essa mulher entregou. Salomão, ele escreveu em Provérbios, está registrado, e é a palavra de Deus. Ele diz assim: a quem dê generosamente, vê as suas riquezas aumentando, e a quem retém o que deveria dar, vê sua pobreza aumentando. A quem dê generosamente, vê suas riquezas aumentando, e a quem retém o que deveria dar, e vê sua pobreza aumentando. Deus nunca nos pede algo, irmãos, que nós não temos. Eu me lembro de um momento muito importante na vida de Moisés, onde Deus o chamou. Deus o chamou para ser um instrumento de libertação. Irmãos, todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, Ele procura um servo dele. Foi assim com Davi, foi assim com Josué, que foi treinado por Moisés. Deus chamou Moisés. A história de Moisés, o seu nascimento, o seu treinamento ali no palácio de Faraó, tudo contribuiu para que no momento da vida de Moisés, Deus o chamasse para ser um instrumento de libertação. E é um momento muito interessante que Moisés estava ali e apresentando objeções a Deus. Olha, eu sou pesado de língua, Faraó não vai me ouvir. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Ele disse: um cajado. Ele falou: com este cajado você vai fazer as obras no meio do povo egípcio e no meio do povo de Israel. As maravilhas que eu vou fazer vai ser através de você e através do que você tem nas suas mãos. Edificando as nossas vidas pela palavra de Deus. Deus fala comigo e com você, o que você tem nas mãos. Lembra da viúva? Deus não nos pede nada aquilo que não temos. Tudo que Deus nos pede nós temos. É apenas ofertar. É apenas nos colocar à disposição. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Ele disse: eu tenho um cajado. E a Bíblia relata que Moisés, um ancião, ele enfrentou, ele desafiou a maior nação, a nação que dominava o mundo conhecido na época, o Egito. Um homem que se colocou diante de Deus com um cajado na mão, operou maravilhas e libertou o seu povo. O que você tem nas mãos? Ofereça para Deus. Deus te deu a vida, nos deu a vida, Deus nos entregou tudo o que precisamos para servi-lo. Deus já nos entregou através da sua graça, do seu favor. Jesus elogiou essa mulher. Jesus também elogiou um homem, um centurião. A Bíblia diz que este centurião, chefe de 100 soldados, ele falou que o seu servo estava a ponto de morrer. E Jesus disse: olha, eu vou na sua casa. Ele disse: olha, o senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem e exerço autoridade. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este ele vem, ele vem.
eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada, diga só uma palavra e meu servo será curado. Jesus olhou e disse, ele ficou maravilhado, ele disse, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem Israel, porque Jesus mencionou essa palavra, nem Israel, porque esse homem era um gentio, ele não fazia parte do povo de Israel. Ele disse, nem em Israel eu vi tamanha fé. Será que você deseja ser elogiado por Jesus? Este homem não era perfeito, ele não fazia nem parte do povo de Israel, ele era um gentio. Mas essa ação, essa disposição de crer deste homem, fez com que Jesus elogiasse ele. Certa ocasião, Jesus, no início do seu ministério, falaram para Natanael, que era um judeu, que eles tinham encontrado o mestre. Ele fez até uma objeção, mas Jesus conhecia o coração de Natanael. E ele, quando chegou diante de Natanael, ele disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quer dizer, em quem não há falsidade, em quem não há hipocrisia. Jesus tinha até, naquele momento, ele viu que o coração de Natanael também era um coração modesto. E ele não elogiou no sentido de lisonjeio, não. Ele elogiou de maneira franca e aberta. Ele disse, eis aqui um verdadeiro israelita. Você é um homem, Natanael, que cumpre a lei, que tenta servir a Deus, que tenta cumprir a lei, que observa a lei e tenta cumprir a lei, que é sincero naquilo que faz. Por isso Jesus disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há hipocrisia. Você quer receber um elogio de Jesus? Viva pela fé. É interessante que todas as pessoas que foram elogiadas por Jesus têm como base a sinceridade da viúva, a sinceridade do centurião, a sinceridade de Natanael, que até então nos versículos anteriores, antes desse elogio, ele diz, olha, eu não creio que dessa cidade venha alguma coisa boa, da onde veio Jesus. Ele foi até sincero naquilo que diz, ele achava aquilo, né? E Jesus até o perdoou. Jesus o perdoou, porque sabia da sinceridade do seu coração. E ele disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há hipocrisia. Isso me faz lembrar também de uma mulher que chegou diante de Jesus. Ela foi perdoada por Cristo. E ela chegou diante de Jesus com um vaso de alabastro, um perfume que representava um ano de um salário de um trabalhador. E ela quebrou e derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali preocupados, né, e esboçaram hipocrisia. Olha, você poderia ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres. E Jesus disse, olha, os pobres vocês sempre terão ele com vocês. Mas o que esta mulher fez, aonde esse evangelho for pregado, vai ser registrado o que ela fez em memória dela. Porque a atitude dela foi uma atitude de adoração. Uma atitude de adoração. Jesus elogiou a fé, Jesus elogiou a sinceridade de Natanael, Jesus elogiou o centurião, Jesus elogiou essa mulher que quebrou um vaso. Em atitude de adoração, ela derramou sobre a cabeça de Cristo, edificando as nossas vidas pela palavra de Deus, edificando a vida da igreja pela palavra de Deus. Eu e você, nós temos um tesouro nas nossas mãos, algo valioso, que é a palavra do Senhor, que é totalmente diferente de qualquer outro livro, qualquer livro secular, porque nestas linhas estão a inspiração, contém a inspiração, está a inspiração do Espírito Santo. Nestas linhas contém as revelações da parte de Deus. E mais do que conter, irmãos,
ela é a própria revelação de Deus. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Quero ler com você para finalizar Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Meus queridos, Deus fez uma promessa aqui a Abrão, mas Deus mudou o nome dele. E não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, que quer dizer pai de nações, pai de multidões. Meus queridos, Deus fez essa promessa a um homem que é considerado pela Bíblia Sagrada o pai da fé. Em uma ocasião Deus o chamou até de meu amigo Abraão. Agora perceba, irmãos, como Deus é fiel naquilo que Ele diz, edificando as nossas vidas pela palavra de Deus. O que está aqui, irmãos, é digno da nossa confiança. Deus fez essa promessa a Abraão, que ele seria pai de multidão. Ele era um homem idoso quando recebeu essa promessa. Ele não tinha filhos. Sara tentou dar uma ajuda para Deus, entregou a sua serva Agar e quis ali de alguma maneira acelerar ou frustrar os planos de Deus, né? Mas Ismael não era o filho da promessa. E no tempo certo, porque Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão, em esperança, creu contra toda esperança. O autor de Hebreus fala. E ele creu. Ele creu. E ele recebeu o filho da promessa, Isaque. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Descendência de Jacó saiu as 12 tribos de Israel. Mas eu quero dizer algo para você, irmãos, algo extraordinário. Até hoje, irmãos, Deus cumpre essa promessa a Abraão. Cada momento que nasce um judeu, biologicamente falando, Deus está cumprindo essa promessa a Abraão. Cada momento que uma pessoa se converte a Cristo, Deus está cumprindo essa promessa a Abraão, porque Deus fez Abraão pai. Lembra pai daqueles que creem? Lembra da parábola do rico e Lázaro? O rico diz pai Abraão, né? Lá do inferno. Pai Abraão, porque ele é o pai de todos aqueles que creem. Você sabia que há descendência judaica em mais de 80 países? Tanto descendência como ascendência judaica em mais de 80 países. Cada momento que nasce um judeu, cada descendente judeu, cada pessoa que carrega uma ascendência judaica, Deus está cumprindo a promessa a Abraão. E cada vez que uma pessoa nasce de novo, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, Deus está cumprindo esta promessa a Abraão. Ele é de fato pai de multidões, irmãos. Ele é de fato pai de grande multidão, pai de nações. Deus falou para ele: Abraão, de ti sairá reis, de ti sairá nações. E ele cumpre essa promessa, até hoje. Cada momento, cada minuto,
Porque cada minuto, irmãos, eu creio, cada instante nasce um novo filho de Deus. Cada instante nasce também biologicamente um judeu. Estão contidas aqui na tua palavra, pois ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. E visita os teus filhos, visita cada um, meu Deus. Que teu Espírito Santo possa consolá-los, que teu Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade, pois ele é o Espírito da verdade. E a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém.